Oi crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam todos com saudade das aulas presenciais. Eu sinto muita falta, é óbvio que todos nós queríamos numa situação ideal juntos estarmos na faculdade para esses encontros, mas a gente vai se adaptando, a vida é assim, tudo serve de lição. Tudo é aprendizagem, né? E tudo tem um motivo e um porquê de acontecer. Eu optei, nesses nossos encontros remotos, que a gente faça umas videoaulas de duração um pouco menor e que já pré-gravadas, e aí eu disponibilizando pelo WhatsApp, eu possibilito que vocês possam assisti-las mais de uma vez para anotar, que possa assistir no horário que melhor lhe convier. Eu sei que tem gente que está em casa, mas que está tendo que ficar com o filho no horário da aula, então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Vou disponibilizar, no entanto, essa semana foi um pouco conturbada para todo mundo, eu acredito, mas a partir das próximas aulas eu já vou disponibilizar sempre para o representante ou para quem tiver mais tempo e mais disponível para fazer essa interligação, que a gente faça isso no horário da aula, não precisa ser às 9 da noite, mas no dia que a gente tem aula efetivamente, dentro desse horário e naquele previamente estabelecido. Marcaremos em alguma plataforma, que pode ser o Zoom, pode ser o Instagram, pode ser a live no Facebook, a gente marca um encontro virtual em forma de conferência para que vocês possam tirar dúvidas que eventualmente tenham. Então a gente vai fazer algumas aulas, algumas gravadas, e a gente depois vai marcando alguns encontros. Eu disponibilizei um texto de apoio ontem à noite já no aluno online, para que você possa assistir esse vídeo e acompanhar com esse texto de apoio. Não é para parar de prestar atenção no que eu estou falando e ficar lendo o texto, mas enfim. Mas para que você tenha esse texto de apoio e que ele sirva, como se fosse o nosso quadro sinótico da lousa, que nós estamos acostumados a acompanhar, só que aqui já com a explicação daquilo que é, para você só ir fazendo alguma anotaçãozinha e facilitar a sua vida. Eu vou acompanhar pelo texto, eu estou com ele aqui na minha frente, então quando eu olhar para o lado é porque eu estou olhando para os itens do texto, para eu não falar fora da ordem, para você depois não ficar maluco na hora de acompanhar. O nosso trabalho semestral, que eram as apresentações em sala de aula, eles vão ser retomados quando a gente voltar. E aí não se preocupe, aqueles alunos que ainda não apresentaram, se não der para todos apresentarem nas aulas presenciais, em duplas a gente aumenta, coloca 4 pessoas, a gente coloca alguém para fazer nas aulas presenciais a revisão das aulas à distância remotas que nós tivemos, mas vai dar tudo certo, vamos concluir o semestre com muitos sucessos, se tudo correr bem. Nós vamos fazer as provas, as avaliações só quando voltarmos todos lá para a faculdade no regime presencial, ok? Nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira atividade remota, nós vamos falar sobre a competência. E eu optei por a gente começar a falar de competência desde o começo e reiniciando, porque a gente começou muito pouquinho lá na sala de aula, e aí eventualmente é melhor que a gente retome tudo e fale do assunto inteiro, efetivamente, para facilitar a sua vida e para facilitar a compreensão da matéria. Nós sabemos que a jurisdição é o poder que o Estado tem, poder geral que o Estado tem de pacificação de conflitos, e que a competência, ela nada mais é do que uma delimitação do exercício da jurisdição, seja porque divide os órgãos em escalonamento hierárquico, porque um é mais importante que o outro, então a gente vai dividindo o que o juiz faz, o que o tribunal faz, o que o STJ faz, vai subindo, ou porque a gente divide entre órgãos hierarquicamente iguais à delimitação da jurisdição. Eu tenho que dividir o que será de competência, o que é de atribuição do juiz de Rio Preto julgar e o que é de atribuição do juiz de Mirassol julgar. Eu ia falar Guapiaçu, mas Guapiaçu não tem fora. Enfim. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em competência é definir o seguinte, que o critério primeiro de determinação de competência, o que nós precisamos ter é se a ação será julgada no Brasil, se a competência é da justiça brasileira ou se a competência não é da justiça brasileira. Porque se eu defino como primeiro critério que a competência não é da justiça brasileira, eu não preciso passar pelos critérios internos
de determinação de competência para saber qual juiz vai julgar, porque na verdade nenhum deles pode julgar, não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente faz é sempre essa. Quando a gente divide a competência internacional, interna e internacional, quer dizer, se é ou não do Brasil, o Código de Processo Civil de 2015, ele adotou a fórmula da seguinte maneira: ele divide em matérias, assuntos que só podem ser julgados pela justiça brasileira, então seriam aquelas matérias de competência absoluta da justiça brasileira, não tem validade nenhuma sentença proferida por nenhuma justiça estrangeira que digam respeito a estas matérias de competência absoluta, e ele trouxe aquelas matérias que são de competência relativa da justiça brasileira, que seriam na verdade aquelas situações em que o lesado, o violado, ele poderia optar, ele poderia escolher entre propor a ação no Brasil ou propor em outro país, se porventura for possível propor em outro país. Quais são as ações que só podem ser propostas no Brasil? Competência absoluta. Veja, só pode propor ação no Brasil, só pode ser julgada no Brasil as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, não importa qual é a ação que vai ser proposta. Se o assunto a que ela se refere é um imóvel situado no Brasil, então esta ação só pode ser proposta no Brasil e ponto final. Segundo, são aquelas ações que em matéria de sucessão, morte, inventário, herança, partilhas de bens. Partilha de bens situados no Brasil. Não importa aqui qual é a nacionalidade do morto, qual é o domicílio do morto, quer dizer, o último domicílio do morto antes de morrer, porque o domicílio dele é o cemitério. Não importa qual é o último domicílio que o morto tenha tido, o que importa é onde é que estão situados os bens. E a terceira hipótese são as partilhas dentro das ações de divórcio, de separação, e mesma coisa. Então veja, imóveis situados no Brasil ou divisão de bens situados no Brasil, não importa se eu estou dividindo em virtude de morte ou de divórcio ou de qualquer outro motivo, a competência é absoluta da justiça brasileira. Estas ações não podem ser propostas em outro lugar, elas só podem ser propostas no Brasil. Já as hipóteses de competência relativa, elas são mais hipóteses e elas são um pouquinho mais complexas. Elas são aquelas em que eu posso propor a ação no Brasil ou eu posso propor no estrangeiro, se for possível. Primeira coisa que nós temos que prestar atenção: se o meu caso, se a minha história, se a minha violação de direito, se ela não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, isso significa que a ação não deve ser proposta no Brasil, ok? Então nós vamos ver quais são as hipóteses de competência relativa da justiça brasileira, que são aquelas em que a ação pode ser proposta aqui ou pode ser proposta no exterior, mas fique atento. Se o seu caso, se a sua história, se a sua lesão, se a sua situação, ela não se enquadra numa dessas, isso significa que a sua ação não é de competência da justiça brasileira e que, portanto, não deve ser proposta aqui. A primeira hipótese em que a ação pode ser proposta no Brasil é quando o réu é domiciliado no Brasil. Ponto final. O Código não estabelece, o réu não precisa ser brasileiro, o autor não precisa nada. Ele não está falando de nacionalidade, ele está falando de domicílio. Então veja, toda hipótese em que você queira propor uma ação contra alguém que é domiciliado no Brasil, esta ação pode ser proposta no Brasil, certo? Então, eu sou argentino e eu quero propor uma ação. O réu é domiciliado, o réu mora no Brasil, tem domicílio no Brasil. O réu é domiciliado no Brasil? Sim, pode propor. Mas o réu é chileno e tem domicílio no Brasil. Pode propor. Isso não tem nada a ver com nacionalidade. Réu domiciliado no Brasil, eu posso propor ação no Brasil, porque a justiça brasileira é competente para o julgamento desta ação. Legal. Segunda hipótese, quando no Brasil a obrigação tem que ser cumprida. Então veja, é outra hipótese que não tem nada a ver com nacionalidade. Você pode ser italiano que fez um contrato, sei lá, com um japonês. Mas o que você combinou, italiano, com o japonês? Combinou que o japonês ia pintar a parede da casa de sua tia em Nova Granada. Veja, a ação, ela tem uma obrigação a ser cumprida. Você está propondo a ação porque não pintou a parede. O objeto dessa ação é o adimplemento da obrigação. Obrigação essa que tem que ser cumprida no Brasil.
O Brasil tem competência para julgar essa ação? Tem. Mas só pode ser proposta aqui essa ação? Veja, competência relativa. A ação pode ser proposta no Brasil porque a obrigação tem que ser cumprida aqui? Sim. Mas e se o italiano quiser propor ação? Oh, meu braço não aparece. E se o italiano quiser propor ação lá na Itália? Pode? Pode. Ah, ele quer propor lá no Japão porque o réu é domiciliado no Japão. Pode? Pode. Mas também pode no Brasil? Sim. Ok? O Brasil é competente? É. Mas é só o Brasil que tem competência? Não. Você pode escolher propor ação num desses países envolvidos dentro dessa relação obrigacional. Tranquilo? Facinho. Terceira hipótese. Quando o fundamento seja da ação, que é o motivo pelo qual você propõe a ação, seja um ato praticado, um fato ocorrido no Brasil. Quando eu tenho a ocorrência, o fato ocorreu no Brasil, o ato foi praticado no Brasil, obviamente que a ação pode ser proposta aqui. Então, você pode ser argentino, eu posso, não importa. O acidente, acontece um acidente de veículos entre duas pessoas. Foi no Brasil? Foi. Pode propor aqui. O ato foi praticado aqui? Foi. Ato jurídico nós estamos falando. Então, o contrato, foi a doação, qualquer coisa que você tenha celebrado no Brasil, a ação que diga respeito a esse ato praticado aqui pode, evidentemente, ser proposta aqui, porque a justiça brasileira tem competência para julgar. As ações de alimentos, no novo código, elas têm uma especificidade muito grande. Elas podem ser propostas no Brasil, bastando que o credor na ação de alimentos, ele não é o réu, ele é o autor da ação, certo? É aquele que tem fome, é aquele que precisa receber pensão alimentícia. Então, a ação vai ser proposta no Brasil, bastando que o credor dos alimentos tenha domicílio ou residência no Brasil. Já está uma diferença, olha. Primeira hipótese, réu domiciliado no Brasil, domicílio. Quarta hipótese, ação de alimentos, quando o autor da ação de alimentos, o credor, o alimentando, a criança que tem fome, possui domicílio ou residência no Brasil. É diferente. Eu posso propor qualquer ação no Brasil quando o réu tem domicílio aqui. E eu também posso propor, é uma outra hipótese, a ação de alimentos no Brasil quando o autor da ação de alimentos possuir domicílio ou residência no Brasil. Basta morar. Ele está morando aqui. Não importa se ele mora aqui com a intenção de permanecer. E ainda nessa quarta hipótese, o Brasil é competente para julgar as ações, aquelas em que o devedor da ação de alimentos, ele possui no Brasil algum bem, alguma propriedade que possa ser tomada, que possa ser expropriada. Veja, nesta hipótese, o autor da ação de alimentos não mora no Brasil, o réu da ação de alimentos não mora no Brasil. Então, dois chilenos lá estão brigando, o pai e o filho, por conta de uma pensão alimentícia. E aí eles podem propor ação no Brasil? Pode. Quando? Se o pai, que é o devedor dos alimentos, tiver uma fazenda no Brasil, tiver uma propriedade, um bem situado no Brasil, umas ações de direito depositado lá na poupança, e que possa ser expropriado, que possa ser tomado para o pagamento dessa pensão alimentícia. Então a justiça brasileira ela tem competência para julgar essa ação em virtude de uma facilitação de recebimento do crédito. Também pode ser julgado no Brasil, é a quinta hipótese prevista dentro da lei, quando, olha, me perdi, eu não sei ler, gente, eu só sei falar. As ações de consumo, aquelas decorrentes das relações de consumo. Então, para proteger o consumidor, imagina que você comprou pela internet, aí você não sabe o que fazer da sua vida, o produto não foi entregue, mas o site é lá da Tailândia, você comprou uma plataforma que não é brasileira, o produto não foi entregue com defeito, o liquidificador explodiu na sua cabeça, matou sua família, legal não o fato. Você pode propor ação no Brasil? Pode, porque a ação decorrente de relação de consumo, ela protege o consumidor. Então, todas as relações de consumo, se o consumidor, que é você, o que adquiriu o produto ou serviço, tem domicílio ou residência no Brasil, elas podem ser propostas no Brasil. A justiça brasileira tem competência para o julgamento dessas ações. E, obviamente, também pode ser propostas no Brasil aquelas ações em que
as partes escolhem o Brasil como sendo um foro de eleição. Então, se eu fizer um contrato com alguém e botar lá que a competência da justiça brasileira é uma escolha que nós fizemos, e aí a justiça brasileira é competente. Insisto, competência absoluta, a ação só pode ser julgada aqui. Competência relativa, a ação pode ou não ser julgada aqui. O meu fato não se enquadra nem na hipótese de competência absoluta e nem na hipótese de competência relativa, nas hipóteses previstas em lei, a minha ação não pode ser julgada no Brasil. Ok? A minha ação só pode ser julgada no Brasil se ela se enquadra numa das hipóteses de competência absoluta ou numa das hipóteses de competência relativa. Legal. Passei pelo primeiro critério, defini. A ação pode ser proposta no Brasil. Não importa se só pode porque é absoluto ou se pode porque é relativa. É no Brasil? É no Brasil. Quando eu estou já dentro do Brasil, quer dizer, a ação vai ser proposta no Brasil, aí eu tenho que obrigatoriamente passar por 3 critérios. Eu passo pelo critério objetivo, pelo critério funcional e pelo critério territorial. Critério objetivo, eu vou definir, primeiro, qual é o tipo de justiça, qual é o ramo de justiça que vai julgar a ação. É a civil? É a trabalhista? É a criminal? É eleitoral? É previdenciária? Então, quando eu, dentro do critério objetivo, eu analiso a matéria, o assunto, a questão, eu vou delimitar dentro do Brasil, no país, qual é o tipo de justiça, o ramo de justiça que vai julgar a ação. Legal. Para nós o que interessa é a justiça civil. Então suponhamos que eu analisei o meu fato, eu olho e falo, olha, a violação foi ao direito civil, ao direito empresarial, ao direito privado, então a competência de julgamento da ação que visa a reparação do meu direito é da justiça civil. Bacana. Já sei que é civil? Sim. Eu vou para o segundo critério objetivo, que é o valor da causa. Por quê? Porque o valor da causa ele vai me determinar se a ação será julgada pela justiça civil comum ou pela justiça civil especial. Justiça especial, juizados de pequenas causas. Eles são competentes para o julgamento das ações cujo valor seja de até 40 salários mínimos. Então, até 40 salários, valor da causa, justiça especial, juizado de pequenas causas. Mais de 40 salários mínimos, justiça comum, fórum, procedimento comum, competência civil comum e não especial. Fácil. Então eu já sei que, por enquanto, num critério objetivo, para que eu vá propor a minha ação civil, eu tenho que delimitar que a matéria é civil e eu tenho que definir se eu vou propor na justiça especial, juizado, ou se eu vou propor na justiça comum, porque o valor da causa ultrapassa 40 salários mínimos. Mas ainda a gente precisa lembrar que dentro desse critério objetivo, algumas pessoas, elas possuem lá na Constituição Federal um foro privilegiado. É o que acontece, por exemplo, com o presidente da República, com os senadores, com os ministros, governadores de estados, vices. Essas pessoas elas têm foro privilegiado previsto dentro da Constituição Federal. E por terem foro privilegiado, elas não podem ser processadas na justiça civil comum, e muito menos no juizado especial. Elas devem ser processadas apenas e onde a Constituição Federal determina. Então, o presidente da República, por exemplo, ele só pode ser processado no STF. Então, não importa qual é o valor da causa que você vai propor ou qual é a matéria sobre a causa que você vai propor. O presidente da República, ele só pode ser processado no Supremo Tribunal Federal. Então, é lá que você deve propor ação contra ele, ainda que seja para cobrar R$500 que ele esteja te devendo, é lá que você vai propor a ação. Ok? Facinho. Agora, para nós todos, qualquer do povo, réis mortais, que estamos aí expostos ao Covid-19 o tempo inteiro, para nós não tem foro privilegiado, então nós vamos ter que definir a matéria civil, se é comum ou se é especial, se eu vou propor na justiça comum ou especial, e terceiro critério interno, o segundo critério interno de determinação da competência é o funcional. É aquele que me diz que, na verdade, o critério funcional ele divide hierarquicamente os órgãos. É aquele que vai determinar o que juiz analisa, que são as ações, o que os tribunais analisam, que são os recursos, e qual é a competência eventual dos tribunais superiores ou do Supremo Tribunal Federal. Simples, legal. O terceiro critério interno de definir competência é o critério territorial.
é aquele que, nós já estando dentro do Brasil, eu já sei que vou propor ação no Brasil, porque eu passei pelos critérios, eu já sei que a ação é cível e eu já sei se é no juizado especial ou se é na justiça comum. Só o que me falta saber é se é na justiça civil comum especial, de onde, de que cidade, em que comarca a ação deve ser proposta. E aí nós vamos fazer o quê? Uma pausinha e nós vamos ver isso num próximo vídeo, porque ele vai durar mais minutos, bem poucos, mas muito bons. E daqui a pouquinho então você assiste o outro vídeo, tome um copo d'água, passe um álcool gel e volte ver o outro vídeo em 1 minuto.